Há mais ou menos 4 meses, eu postei o vídeo Todos os Onis do mais fraco para o mais forte, nível de poder dos demônios de Kimetsu no Yaiba, e nesse vídeo eu falei uma coisa muito, mas muito polêmica. Eu parei, respirei e coloquei o Akaza acima do Doma no rank. Sim, eu fiz isso, e até hoje eu mantenho essa posição de que não errei nesse rank. E agora com esse vídeo, eu vou explicar do porquê eu acredito que o Akaza fica acima do Doma em uma escala de poder em Demon Slayer. Eu vou analisar os dois personagens por dois ângulos diferentes. O primeiro ângulo é o ângulo que eu usei para analisar naquele vídeo que gerou toda essa polêmica, que foi o nível de ameaça do Oni para os caçadores. Ou seja, o quão ameaçador esse demônio se demonstra para a humanidade. E nesse rank, o Akaza fica acima do Doma, e isso é quase indiscutível. Você vai ver e entender o porquê disso aqui já já. Mas antes de tudo, esse ângulo não se trata necessariamente de poder bruto, então ainda não pausa o vídeo, nem vai aqui nos comentários comentar ainda. Espera um pouco, fique até o final, e aí lá no final você vai dizer se concorda ou não. O outro ângulo que vamos citar aqui no vídeo é em relação ao poder do Oni, o poder demonstrado, suas habilidades em geral, ou seja, vamos analisar o que aconteceria se os dois se enfrentassem. Quem ganharia um duelo de sangue entre o Doma e o Akaza? Essa aqui é uma discussão que eu ainda não trouxe aqui no canal em nenhum vídeo. Ou seja, esse aqui é o primeiro vídeo que eu falo claramente sobre o Akaza e o Doma. Nesse vídeo, para tudo ficar bem claro, vamos entender também um pouco mais do funcionamento das habilidades dos dois Onis, seus Kekijutsus, suas regenerações, seus atributos físicos e seu estilo de evolução, ou quão rápido os dois evoluem. Então vamos começar falando sobre o Akaza, seus feitos e seus Kekijutsus. Akaza, a Lua Superior 3, foi nos apresentado durante o arco do Trem Infinito, no filme no episódio 6 do anime, e no capítulo 63 do mangá. Akaza chega na história para enfrentar o Hashira das Chamas Kyojuro Rengoku, um caçador que até ali parecia fazer um trabalho excepcional, mas todos nós sabemos como foi que essa luta acabou. Rengoku acabou sendo estompado pelo Akaza, talvez uma das lutas mais rápidas do mangá inteiro, uma luta que definitivamente foi feita para nivelar o nível de poder de um Hashira para uma Lua Superior. Akaza nessa luta demonstrou alguns feitos bem interessantes. A primeira coisa foi em relação à sua regeneração, que era muito poderosa. Praticamente, Akaza se curava menos de um segundo depois de ser cortado pelo Hashira das Chamas. Nessa luta, também somos introduzidos ao território de leitura do espírito de batalha, e isso por parte do Akaza e também a sua bússola. Com isso, Akaza conseguia ler os movimentos de seu adversário pelo espírito de batalha, ou seja, por sua vontade de lutar e seus instintos assassinos. É uma habilidade que permite à Lua Superior 3 uma defesa quase absoluta. Os principais Kekijutsus ou artes sangue demoníacas demonstradas pelo Akaza nessa luta com Rengoku foram o Sorashiki e o Hanshiki. O Sorashiki não pareceu ser uma técnica tão forte, mas mesmo assim fez Kyojuro sentir os pesos do ataque da lua. Já o Hanshiki praticamente foi a técnica que destruiu o Ku físico de Rengoku. Ao ser atingido pelo Hanshiki, nosso churrasqueiro já ficou nas últimas, muito ferido mesmo e praticamente fora de combate. E por fim nessa luta, temos a colisão da nona forma de Kyojuro com a Metsushiki do Akaza, a técnica que praticamente selou o fim do Hashira das Chamas. Eu só quero fazer uma observação aqui, que é para explicar que o Metsushiki não é a técnica mais forte do Akaza. Repito, a Metsushiki não é a técnica mais forte do Akaza, mas essa luta acaba não sendo assim tão relevante para os parâmetros gerais desse Oni, pois como vemos no capítulo 67, Muzan Kibutsuji estava extremamente desapontado com a Akaza, principalmente pelo modo que ele subestimou os adversários e não levou a luta a sério. O real momento que vemos o ápice das habilidades do Akaza é durante o capítulo 146 adiante, quando ele se encontra com Tanjiro Kamada e Gil Tomioka no Castelo Infinito. Apesar desse encontro começar no capítulo 146, Akaza primeiro fez um tipo de teste com o Tanjiro, sem ir com o seu máximo para ver realmente a força do caçador, e a batalha real só começa realmente no capítulo 148, quando o Oni finalmente ativa sua bússola. Nessa luta, tivemos algo bem diferente do que aconteceu na luta com Rengoku. Enquanto Rengoku foi muito ferido pelo Hanshiki, Gil Tomioka parou todos os ataques dessa mesma técnica, como se fossem nada. E só lembrando que
que as condições espaciais dessa segunda luta eram bem mais favoráveis ao Akaza, já que o ambiente do Castelo Infinito era um ambiente fechado com pouco espaço de locomoção para os Hashiras, ou seja, não era um ambiente tão aberto como foi no Trem Infinito. Então basicamente, o caçador ou se protegia ou seria atingido, então não tinha opção de desviar dos ataques do Akaza. Também temos a apresentação do estilo de pernas do Akaza, que são suas técnicas executadas com as pernas. Temos duas delas mostradas a princípio, a Kamuro Sakiwari, que fez o Tanjiro sangrar mesmo com a defesa do ataque, e a técnica Ryusen Gunkou, que foi capaz de jogar Gyutomioka para longe fazendo o Hashira da Água quebrar as paredes do Castelo Infinito com suas costas. Durante seu confronto com o Tanjiro do capítulo 148 ao 150, Akaza demonstrou mais algumas técnicas, como a Kinshin Yaishin, a Maniou Senyanadi e a Ryusen Serin, técnicas usadas como um combo que foram capazes de atingir diretamente o Tanjiro e pareciam ferir bastante o caçador. Tem uma parte bem interessante dessa luta, que o Akaza tem uma pequena parte do seu pescoço cortada pelo Tanjiro, depois que o caçador usou uma de suas técnicas que aprendeu com o Banai Guru. Então parece que a bússola do Akaza também pode ser furada por ilusões, isso se a lua superior não estiver lutando em seu máximo, o que pode ser algo bem perigoso, principalmente para um demônio que luta com caçadores poderosos. Então temos do capítulo 150 ao 152, um duelo de 1 contra 1 do Akaza com Gyutomioka. No início, Gil surpreendeu Akaza e até mesmo chegou a cortar parte de seu pescoço, isso logo no primeiro ataque, mas logo em seguida, o Oni se adaptou à velocidade do Hashira e se igualou ao Gil. O Hashira da Água chegou até mesmo a fazer outro corte superficial no pescoço do Akaza, mas ainda assim, ele começou a perder para a resistência do Oni. O Lua Superior 3, nesse período de luta com o Hashira da Água, começou a meio que se adaptar ao estilo de luta do Hashira, e também começou até mesmo a adiantar seus golpes, demonstrando uma ótima noção de luta. Gyutomioka chegou a definir o Akaza como uma verdadeira máquina de matar. Quando o Akaza quebra a espada do Gil e é atacado por Tanjiro na ocultação de presença com o mundo transparente, o Akaza gela e todo seu corpo se arrepia, e de acordo com ele mesmo, seu corpo pedia que ele terminasse a luta naquele momento. E é aqui que é nos apresentada sua técnica final, a técnica final do Akaza, que se chamava Aojin Hanzakou. O Gil até tentou parar esse ataque com a Nagi, mas esse foi o primeiro ataque na obra inteira que furou de maneira clara a Nagi do Gil. Mesmo com o Tomioka conseguindo se defender ao ponto de não morrer com o ataque, Tanjiro também acabou sendo atingido aqui, mas também não foi de forma fatal, porque o Akaza não conseguia ler os movimentos do Tanjiro por causa da ocultação de presença. Akaza acabou perdendo sua cabeça para o caçador por confiar em sua bússola e falhar na leitura dos movimentos de Tanjiro Kamado. Essa era a falha de suas técnicas. Ele não conseguia ler pessoas que não tinham espírito de batalha, e por isso, usuários da respiração do sol eram muito mais que predadores naturais da Lua Superior 3. E é aqui que temos a evolução do Akaza como um demônio. Ele se torna uma criatura que não tem mais o pescoço como um ponto fraco, podendo lutar ao seu máximo mesmo sem a cabeça. As habilidades dele, diferentemente do que acontecia com a Daki e o Gyutaro, não caíram com a perda de seu pescoço. A regeneração dele também ainda continuava muito rápida. Akaza se tornou um Oni sem pontos fracos aparentes naquele momento. Akaza chegou a esse estágio de evolução por causa de sua própria determinação, com sua força de vontade de estar vivo e com a sua ambição e obsessão por ser o mais forte. Sem sentimentos como esse, nenhum Oni poderia evoluir a esse nível. No fim, Akaza acabou se lembrando de seu passado, ele se lembrou de sua vida como humano, e assim, ele entrou em um conflito interno com a dominação do Muzan. Akaza acabou acertando a si mesmo com o Meshiki, buscando acabar com sua vida. Ele foi o primeiro Oni, com exceção da Nezuko, que saiu do comando do Muzan de maneira forçada, com um combate de determinação e força de vontade contra o rei dos Onis, o que levou ele mesmo a escolher o seu próprio destino dentro da obra de Demon Slayer. E agora, depois de vermos tudo que o Akaza nos ofereceu na obra, vamos analisar o Doma, a Lua Superior 2, e aquele que aqui nesse vídeo está sendo comparado com a Akaza. Antes que você esqueça, não é mesmo? O Doma é nos apresentado oficialmente no arco do Distrito do Entretenimento, mais de 100 anos antes dos acontecimentos do anime, enquanto o Doma ainda era Lua Superior 6. Porém, só vamos realmente ver suas habilidades
durante o capítulo 140 em seu duelo diante de Shinobu Kocho. Primeiramente, vamos analisar o encontro de Doma com Shinobu, que foi feito em um duelo de 1 contra 1. Doma foi o primeiro a ser atingido nesse confronto com uma estocada da Shinobu. Shinobu tinha uma velocidade bem considerável, tanto que no capítulo 142, após atacar novamente o Doma reconhece Shinobu como a pilar mais rápida que ele já enfrentou. Porém, a Lua Superior 2 ainda era soberano nesse confronto. Durante o capítulo 141 e 142, Doma foi atingido pelo menos 5 vezes por Shinobu, e também com seu veneno, e cada vez que ele era atingido, o veneno da Hashira do inseto se tornava menos efetivo em seu corpo, e assim, o Doma conseguia se adaptar rapidamente ao estilo de luta da Hashira do inseto. No capítulo 141, também temos a primeira demonstração do Kekijutsu do Doma, com seu estilo chamado Hashura Gori. E Shinobu também explica que o Oni nesse ataque espalhou pelo ar partículas de gelo, e caso essas partículas fossem respiradas, elas congelariam o pulmão e dificultariam o uso das respirações. Doma, no capítulo 142, também não teve dificuldades de se adaptar à velocidade de Shinobu, e contra-ataca a Hashira do inseto, mostrando que apesar da velocidade da pilar, ele ainda era mais rápido que ela. No capítulo 157, após a morte de Shinobu, temos o início do confronto de Kanao e Doma. E nesse mesmo capítulo, Doma entende que Kanao é mais forte que a Shinobu. Kanao consegue acertar diversos ataques no Oni e também desviar de seus ataques com sua visão aprimorada. A luta aqui realmente ficou bem mais interessante. E nesse confronto, vemos mais um estilo do Kekijutsu do Doma, chamado de Karesono Shizuri, que foi bloqueado com perfeição pela segunda forma da respiração da flor. A Lua Superior 2 também se mostrou bem inteligente quando fez um combo com 4 de seus estilos, chamados de Tegumori, Tsururenji, Kanretsu no Shirahime e Fuizari Tsurara, um tipo de combo de Kekijutsu bem forte que procurava atrapalhar os sentidos da Kanao e atingi-la de forma fatal. E quando Kanao menos esperava, Doma rouba sua espada, se mostrando alguém ridiculamente mais rápido que a usuária da respiração da flor. Kanao então acabaria pega pelo ataque chamado de Shirirenji que Doma fez contra ela, se não fosse por Inosuke Hashibira, que chegou caindo do teto e cortando o Kekijutsu ao meio. Após a chegada de Inosuke, Doma teve alguns problemas nos primeiros momentos, quando ele foi surpreendido pela velocidade de Javali e teve a espada de Kanao roubada de volta. E também, a Lua Superior 2 teve seus olhos cortados através da técnica de deslocamento de juntas do Inosuke, e essa técnica do Inosuke me lembrou bastante quando Tanjiro Kamado usou a técnica do Banai para acertar o Akaza, mostrando que ambos Onis podem acabar caindo nesse truque. Doma também se mostrou bem superior à velocidade de Inosuke quando ele roubou a máscara do Javali antes mesmo da reação do seu corpo. Quando Inosuke reage, a sua máscara já está em posse do Doma. A Lua Superior 2 também consegue causar 2 cortes em X no peito do nosso Javali após um ataque de raiva do Inosuke, e a batalha seguiu nesse ritmo, com o Doma sempre no controle do combate, até que a Lua Superior 2 resolveu se retirar do confronto e deixar a responsabilidade de finalizar aquela luta nas mãos de suas crianças cristalinas, com Kekijutsu, onde ele cria cópias geladas de si mesmo que ele descreve como uma criança com poder equivalente ao seu. Sinceramente, eu não sei o que a autora pensou quando criou esse Kekijutsu, ou se ela até mesmo pensou em um limite para isso, ou em algum tipo de nerfamento para esse tipo de arte sangue demoníaca. Afinal, é meio estranho o Oni conseguir criar uma cópia de si mesmo com poder equivalente, meio que parece que o Doma multiplicou por 2 seu poder do nada, e isso ficou ainda mais estranho quando o Doma fez mais 5 dessas crianças cristalinas, o que ficou parecendo que ele poderia multiplicar por pelo menos 2 vezes o próprio poder, e pelas reações dele, isso não parecia ser o limite do poder dele, algo realmente bem bizarro. Mas é nessa parte do capítulo 161 que tudo começa a dar meio que errado para o Doma. O veneno da Shinobu que ele absorveu junto a ela começou a fazer efeito em seu corpo. O veneno a princípio teve efeito tão pesado no corpo do Doma que sua regeneração foi praticamente cessada, e seu Kekijutsu das crianças cristalinas se desfez por completo, um verdadeiro desastre para a Lua Superior 2. A partir daqui, mesmo usando sua técnica mais forte, que é a Muryo Suiren Bosatsu, Doma ainda não conseguiu subjugar Inosuke Kanao. Suas técnicas e precisão ficaram completamente abaixo da média, e assim ele teve sua cabeça acertada e retirada por Inosuke Kanao, resultando em sua derrota. Aqui,
temos um momento muito importante para nossa análise. No capítulo 163, Doma pensa do seguinte modo, abre aspas, cortaram minha cabeça, não acredito que perdi, ser eliminado assim é patético, e eu passei minha vida inteira me devotando para as pessoas e contribuindo para o mundo. Espera um pouco, eu ainda não sei, não posso desistir ainda, pode ser que eu não morra, como Musan-sama, a Casa Dono quase conseguiu, tenho certeza que meu corpo está começando a desintegrar, sou tão patético, eu vou morrer. Doma, nesse momento, se viu começando a entrar em decomposição, e diferentemente do que aconteceu com a casa, o seu corpo não reagia, ele não conseguia se regenerar de forma alguma, e nem mesmo parar sua decomposição era possível para o Doma. Então ele continua falando, abre aspas, ah, sim, não há esperança, eu não sinto nada, não tenho medo de morrer, e não me sinto irritado que perdi, eu sempre fui assim. E esse foi o fim da Lua Superior 2, Doma, a única Lua Superior das três mais fortes que não foi capaz de regenerar a própria cabeça. Doma não conseguia fazer isso, ele simplesmente não conseguia. Ele não tinha força de vontade, não tinha apego à vida, não estava irritado por perder, ele só não ligava, ele era indiferente, ele não tinha motivação para estar vivo, e isso é a maior prova de que ele, como Oni, nunca em nenhuma hipótese se tornaria uma nova criatura. Ok, entendemos o que cada um desses dois Luas superiores demonstraram dentro do mangá, e agora vamos entender qual das duas luas é a mais forte. Você lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei dos dois ângulos possíveis de analisar esses dois personagens? Bom, vamos começar olhando pelo lado de nível de ameaça do Oni. Qual dos dois Onis é mais poderoso quando se trata de nível de ameaça em Demon Slayer? A resposta é bem simples, é a resposta que eu dei naquele vídeo. O mais poderoso em nível de ameaça é claramente o Akaza, a Lua Superior 3. A Lua Superior que terminou o mangá com menos pontos fracos aparentes que a Lua Superior 2. Era muito mais difícil para um caçador matar o Akaza do que matar o Doma. Enquanto um bastava cortar a cabeça, o outro precisava ser exposto aos poderes solares. Basicamente, se o Doma era um personagem Rank S, o Akaza seria um de Rank SS, justamente por ser mais difícil de ser morto. E agora, vamos olhar pelos parâmetros de poder dos dois Onis. Em um duelo entre eles, ou seja, em uma batalha de sangue, qual deles se sairia vencedor? Doma e Akaza são personagens extremamente nivelados. Enquanto a Lua Superior 2 tem uma velocidade bem destacada, a Lua Superior 3 tem uma força bruta também bem destacada. Talvez o que diferencia os dois seja a extensão do Kekijutsu. E não, eu não estou falando de nível de poder do Kekijutsu. Ambos Kekijutsus são muito fortes, e também seria um embate bem interessante de poderes. Uma colisão dos dois Kekijutsu seria realmente uma colisão bem forte. A extensão deles que é maior. O Doma ocupa uma área maior que o Akaza. Ah, mas no capítulo 98, o Doma tomou um soco da Akaza e não mudou nada pra ele. Ele só regenerou e tudo bem. Ok, isso é verdade. Do mesmo modo que um soco do Doma no Akaza não faria nada, a Akaza também se regeneraria quase na mesma velocidade que a Lua Superior 2, se não na mesma velocidade. E também temos um segundo soco do Akaza no Doma no fim do capítulo. E aqui temos uma afirmação bem importante do Doma para o Kokushibo, onde o Doma diz o seguinte, abre aspas, eu intencionalmente não desviei do soco. E muita gente leva essa frase aqui como algo extremamente importante, principalmente para o nivelamento dos dois, mas ninguém se lembra que o Akaza não fez questão nenhuma de disfarçar que iria socar o Doma. Foi um ataque tão previsível que seria estranho uma Lua Superior forte não desviar daquilo. Temos também um segundo diálogo muito importante nessa cena, um diálogo que muita gente ignora. Então vamos lá. Kokushibo diz, não me incomoda só o fato de ele estar desrespeitando a hierarquia, mas também ele está fazendo rachaduras em toda a nossa relação subordinada. Akaza, se ele está realmente te incomodando, você deveria solicitar uma batalha de sangue para trocar de lugar com ele. Akaza, você entendeu o que eu quis dizer? Akaza então responde, entendi. Vou matá-lo com certeza. Kokushibo, nesse momento,
mandou o Akaza matar o Doma, e o Akaza confirmou que faria isso. Ou seja, tanto o Akaza como o Kokushibo acreditavam que era possível a Lua Superior 3 subjugar a Lua Superior 2, e o próprio Kokushibo no capítulo 157 diz a seguinte frase: "Você perdeu, Akaza, você não ia me derrotar, você abriu o caminho para subir mais alto e renunciou a ele." Ou seja, Kokushibo assumiu aqui que a Lua Superior 3, com o poder que tinha naquele momento de sua morte, poderia sim superar o poder do Doma. E o próprio Doma, também nesse capítulo 157, também sentiu isso que o Kokushibo sentiu, e perguntou a si mesmo a seguinte coisa: "O quê? O Akaza Dono morreu? Eu senti uma sensação estranha agora há pouco. Parecia que ele tinha se tornado uma nova criatura." Antes da conclusão, eu quero quebrar uma fala que muitos fãs de Kimetsu espalham por aí. Muita gente diz: Doma e Akaza já lutaram. Para ser a Lua 2, o Akaza precisava ser derrotado pelo Doma. Afinal, o Akaza é uma ex-Lua Superior 2. Eu lendo essa informação, revirei tudo que eu tenho de Kimetsu procurando por essa informação. Tudo que temos é 3 relatos de duelos de sangue, todos de Onis contra o Kokushibo, onde um desses Onis era sim o Akaza, mas isso não significa que o Akaza era Lua Superior 2. Vamos lá, quando o Emi está falando com o Tanjiro no capítulo 59 do Trem Infinito, ele diz a seguinte frase: "Se eu me tornar mais forte, posso desafiar os demônios superiores para uma batalha de sangue." Mas em nenhum momento o Emo cita o número do Oni, o que provavelmente significa que não havia restrição de que um Oni só poderia atacar o outro que está acima dele. Ou seja, não era necessariamente o 6º contra o 5º, o 5º contra o 4º, ou assim diante. Podia ser o 6º contra o 1º, ou o 5º contra o 2º. Tudo dependeria da confiança do Oni para enfrentar o outro. E assim, voltamos agora ao capítulo 99 do mangá. Quando a Akaza diz que iria matar o Doma, a Lua Superior 2 diz a seguinte informação, abre aspas: "Eu me tornei um demônio bem depois dele. Eu alcancei o sucesso mais cedo." Ou seja, Doma não diz "eu já derrotei ele", ele diz que chegou ao rank 2 primeiro que o Akaza em menos tempo. Muitas pessoas acreditam até hoje que a única maneira de um demônio subir rank é pelo duelo de sangue, mas não. Um Oni pode subir rank de várias maneiras, inclusive também pela nomeação, assim como aconteceu com a Nakimi e o Kaigaku, que foram nomeados pelo próprio Muzan como Luas Superiores, isso após a morte do Hantengo e a morte da Daki do Gyutaro. Kokushibo, no passado, matou 2 Luas Superiores, e eu acredito sim que isso aqui facilitou a caminhada do Doma no ranking das Luas Superiores. O fato é que não sabemos se teve ou não um confronto dos dois, mas tudo leva a crer que eles nunca se enfrentaram, apenas trocaram socos, igual ao que aconteceu no capítulo 98. E agora, vamos à minha conclusão. Com tudo isso de informação que apareceu nesse vídeo, quem ganharia um duelo de sangue? A resposta também é simples, eu não sei. Eu não sei. Quando 2 adversários extremamente nivelados estão no campo de batalha, não temos como adivinhar o vencedor. O mínimo deslize ou subestimação por parte de um pode gerar sua derrota. Porém, em nível de poder de Onis contra caçadores, a Akaza chegou em um patamar de ameaça maior que o do Doma. Por causa de tudo isso, o Doma ficou abaixo do Akaza naquele meu vídeo de nivelamento dos Onis. E se você chegou até aqui, deixa sua opinião aqui nos comentários. Qual dos dois você acha que é mais forte? O Doma ou o Akaza? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, abraço e falou!